Olá pessoal, vamos dar início à nossa apresentação. O nosso grupo é composto por mim, Tainá, Adriana, Andréia, Eliane Radassa e Sinara Nayara. O tema do nosso trabalho é sobre os vertebrados. Os principais grupos de animais que conhecemos hoje aparecem no planeta pela primeira vez. Eles construíram seus corpos inteiramente de tecidos e alguns protegidos e apoiados em um duro revestimento exterior, como mostra na imagem do vídeo, mas nenhum tipo de algo que se aproximasse de algo como o espinho dorsal. Logo, eles eram os invertebrados. Milocomia é a primeira criatura que conhecemos, que nós podemos realmente chamar de vertebrado. E esse movimento aparece que ele usou sua forte arte em terra, o notocórdio, que esse movimento é inteiramente nova. Logo, conforme os músculos se contraem, eles curvam a arte de um lado para o outro. Esse movimento empurra contra a água e cria impulsos para frente. E assim vamos iniciando este movimento. Aqui estava um novo e revolucionário modo de se mover. Isso permitiu que a molocomia vagueasse largamente e escapar dos perigosos predadores invertebrados que rodeiam os mares. Os vertebrados se diversificaram ao longo de milhões de anos para criar a variedade espetacular de criaturas vertebradas que vemos hoje em todos os ambientes do planeta. Peixes dominam os mares, lagos e rios. Os anfíbios vivem na água e na terra. Os répteis podem viver nos lugares mais secos da terra. As aves mandam nos céus. E os mamíferos isolaram meus corpos para se adaptar em todos os climas. Nós, humanos, usamos a nossa grande inteligência para invadir o planeta. Essa viagem surpreendente foi arquitetada em uma série de passos evolutivos importantes que ajudaram nossos ancestrais a explorarem seus ambientes e superar seus enormes desafios. A primeira dessas evoluções foi o desenvolvimento daquele apoio interno notocórdio. Bom, dando continuidade, agora vamos falar dos ancestrais dos vertebrados. Então, aqui nessa região nós encontramos as características comuns de todos os vertebrados, que apresentam um endoesqueleto, e esse endoesqueleto ele pode ser de cartilagem ou então de osso. E também encontramos duas estruturas muito importantes, que são o crânio e a coluna vertebral. Além disso, os vertebrados eles apresentam encéfalos, que é um importante órgão do sistema nervoso central, e apresentam um sistema muscular muito desenvolvido, que é importante para a movimentação. Bom, o primeiro grupo é o grupo dos agnatos. Nesse grupo, nós encontramos os animais que não apresentam mandíbulas, e essa é uma característica exclusiva desse grupo. Então, nós podemos colocar aqui nesse ramo a ausência de mandíbula. E todos os outros grupos apresentam mandíbula que pode ser óssea ou cartilaginosa. O segundo grupo, nós temos aqui os grupos dos peixes. A sua principal característica é a presença das nadadeiras. A partir desse ponto, aqui nós encontramos animais que apresentam 4 membros locomotores, que chamamos de tetrápodes. Os grupos dos anfíbios, que são animais que ainda não conquistaram o meio terrestre, os anfíbios eles apresentam uma fase labial aquática e também apresentam uma pele lisa. A partir desse ancestral, aqui nós encontramos grupos que conquistaram definitivamente o meio terrestre. E nós vamos ver uma importante novidade evolutiva desse ancestral é o âmino, a presença de ovo. Os animais que conquistaram definitivamente o ambiente terrestre foram os répteis que apresentam uma pele grossa revestida por escamas, e podemos colocar aqui também o grupo das árvores como característica exclusiva. Estas é o voo,
E por último, tem um grupo dos mamíferos, que é a nossa classe. Com as características exclusivas, nós podemos colocar as glândulas mamárias, presença de pelo, presença de dentes diferenciados, e os mamíferos são os únicos que apresentam dentes. Então, pessoal, essas aqui são algumas características ancestrais dos vertebrados. Cronologia dos vertebrados. Os vertebrados são um subfilo do grupo dos cordados que abrange peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Os primeiros registros fósseis datam do período pré-cambiano, há cerca de 400 milhões de anos atrás. A picaia é considerada pelos grandes cientistas como o ancestral comum de todos os vertebrados existentes. Animais de musculatura longitudinal viviam em rios e lagos que surgiram no final do período pré-cambiano, considerado um cefalocordado. Há 530 milhões de anos atrás surgiram os primeiros agnatas, peixes primitivos sem mandíbula. As lampreias são exemplos hoje em dia. Seus corpos eram cartilaginosos e possuíam crânio. Os primeiros representantes com mandíbula surgiram no período ordoviciano. Eram peixes que já possuíam mandíbula e eram semelhantes a tubarões, considerados os primeiros seres com maxilas existentes. Fugindo da competição por alimento, surgiram os primeiros anfíbios e répteis, animais que oscilavam entre a terra e a água. O primeiro descendente marsupial surgiu há cerca de 125 milhões de anos atrás, no Cretáceo, o primeiro mamífero insetívoro existente. Por 167 milhões de anos, os dinossauros habitaram a Terra, até serem dizimados por um grande meteorito que acabou com quase toda a vida na Terra. A evolução dos animais está ligada com as alterações climáticas causadas pelo início da Era Cenozoica, que também está relacionada com as modificações dos continentes. Tipos modernos de pássaros acabaram se diversificando, incluindo os grandes pássaros terrestres, tanto de formas carnívoras, que hoje estão extintos, quanto os herbívoros, como o avestruz atual. Muitos tipos modernos de pássaros acabaram também aparecendo pela primeira vez, incluindo os passeriformes, que são os pássaros que cantam. A radiação dos mamíferos no final da Era Cenozoica refletiu nas alterações da vegetação. Então, os cavalos, antílopes, rinocerontes, elefantes, eles também acabaram evoluindo junto com o aparecimento dos campos. E com essa mudança de vegetação surge o gênero Homo, que hoje a maioria das suas espécies estão extintas e a única que sobrevive ainda é a Homo sapiens. Os mamíferos, eles vêm possuindo algumas características diferenciadas, como a lactação, que é a capacidade de produzir o leite como alimento para os filhotes, e também os pelos, que como principal função, tem o isolamento térmico, e também ele pode servir como comunicação e sensação através do bigode dos felinos. Os mamíferos, eles também possuem epífises dos ossos longos, que são traços mammalianos do crescimento limitado, além de os mamíferos também possuírem um crânio diferenciado, já que os ossos dérmicos, eles cresceram ao redor de todo o encéfalo, fechando totalmente a caixa craniana. Há cerca de 500 milhões de anos atrás, na Era Paleozoica, surgiram os primeiros vertebrados marinhos, representados por peixes sem maxilas, agnatos, que diferiam dos outros organismos, como os Orocordata e Cefalocordata, por possuírem um crânio distinto. Os primeiros representantes dos vertebrados foram as feiticeiras, com o esqueleto do crânio incorporando a extremidade anterior da notocorda. Com o passar do tempo, surgiu as lampreias, com vértebras e elementos vertebrais. A maxila aparece na história evolutiva, junto com o surgimento de tubarões, raias e quimeras. Diferente dos tubarões e raias, surgiram os peixes ósseos, com nadadeiras raiadas, pulmão ou bexiga natatória.
Esses peixes deram origem a uma linhagem com nadadeiras lombadas, que possui elementos de sustentação. Evolutivamente, os peixes pulmonares surgem com padrão distinto do esmalte dos dentes e dos ossos dérmicos do crânio, primórdio dos membros, que viriam evoluir nos tetrapoda, com extremidade distal dos membros com os ossos carpais, tarsais e dígitos, o que foi essencial para a conquista do ambiente terrestre, que levou ao surgimento dos anfíbios, com a estrutura da pele característica e elementos de ouvido interno, e dos amnióticos, com o surgimento dos ovos, com a casca e um conjunto característico de membranas extra-embrionárias. O grupo amniótico evolui em 2 grupos distintos. Um deles, os Ceratopsida, possui ossos tambular, supratemporal, pequenos e ausentes, beta-queratina presente. Está dividida em diápsida, que inclui as serpentes, crocodilos e aves, e o crânio possui 2 pares de aberturas temporais. E a Archosauri, que são os crocodilos e aves, que possuem uma fenestra anterior à órbita do olho. A outra linhagem de amniota são os Synapsida, que incluem todos os mamíferos, que possuem somente a abertura temporal inferior. O último clado da filogenia é Artéria, que diferencia dos demais pela capacidade de dar à luz, à cria, sem recorrer à proteção de ovos.